Você sabe a diferença entre olhar o problema certo e olhar o problema errado? Se você está se questionando com relação a isso, provavelmente você também está olhando para o problema errado. Meu nome é Bruno Renato Góes, eu tenho 33 anos de idade e estou aqui para te ajudar. Olha só, eu tive assistindo televisão nesses últimos dias e aqui no Rio Grande do Norte tem chovido muito. Choveu muito ontem, choveu muito durante a madrugada e tudo que a gente mais vê na televisão é chuva causa grande transtorno em Natal. E aí eu fiquei me questionando com relação a isso. Essa é uma notícia que tem circulado muito nas últimas 24 horas. E será que realmente esse é o problema certo? Será que realmente é a chuva que tem causado grandes transtornos? Será que realmente é a chuva o problema das grandes cidades? Porque enchente é um problema que acontece em várias cidades, principalmente nas grandes cidades. E aí, tudo que a gente mais ouve é que chuva causou grandes transtornos em tal cidade. Baseado nisso, eu fiquei me questionando e eu tenho certeza absoluta que o grande problema não é a chuva, nunca foi a chuva e nunca será a chuva. Agora, imagina só, eu estava me questionando e eu fiquei perguntando por que eles falam então que o problema é a chuva? É muito fácil de entender isso. É muito mais fácil a gente responsabilizar alguém que não tem como se defender do que assumir a nossa própria responsabilidade. Então, nesse caso da chuva, fica muito mais fácil a gente responsabilizar a chuva pelos grandes transtornos do que responsabilizar a nós próprios pelo lixo que nós jogamos, a prefeitura por não fazer um sistema adequado de captação de água de chuva, a poluição, enfim. A enchente é um problema, óbvio, mas o causador desse problema certamente não é a chuva. A chuva é um processo natural e vai continuar acontecendo enquanto o mundo for mundo. Agora, o que isso tem a ver com dependência química, com codependência? Isso tem tudo a ver porque a gente passa a maior parte do nosso tempo olhando para o problema errado e preocupado em resolver o problema errado. O que eu quero dizer com isso? Compreenda que ter uma doença é um processo natural da vida e enquanto existiu e enquanto existir vida, vai existir doença. Isso nós não vamos conseguir mudar. E nós aprendemos a vida toda que o grande problema é as drogas. Agora, a questão é, se por um lado dizem que é doença e por um outro lado dizem que o grande problema é a droga, perceba que nas duas formas a gente está, de alguma maneira, passando a responsabilidade para algo que não tem como se defender. Quando a gente diz que o grande problema é a doença e tenta resolver o problema tentando descobrir de onde vem a doença, nós não vamos encontrar isso. Nós não vamos encontrar essa solução e vamos continuar protelando algo que poderia resolver ou algo que poderia ajudar. E enquanto nós continuarmos responsabilizando as drogas, nós também estamos responsabilizando algo que não tem como se defender e colocando para fora algo que na verdade está dentro. Então, quando a gente fala de dependência química, codependência, nós precisamos compreender qual é de fato o grande problema. Compreenda que dependência química, num conceito de doença, nós compreendemos que o uso de drogas ele se torna a consequência. O uso de drogas é apenas o sintoma mais óbvio dessa doença. Assim como, por exemplo, para a diabetes, o consumo abusivo de açúcar é o seu sintoma mais óbvio. Assim como para outras doenças, cada uma delas tem um sintoma mais óbvio. Porém, nós sabemos que por trás desse sintoma existem vários outros sintomas que expressam e que mostram, que demonstram a gravidade dessa doença. Agora, a grande questão é, Bruno, se a solução não é a droga, se a solução não é
tentar encontrar a fonte da doença, qual é a solução? A grande solução é eu compreender que, da mesma maneira que eu passei a usar drogas como consequência da vida que eu vinha levando, logo compreendo eu que parar de usar drogas também se torna consequência da vida que eu passo a levar. Então, parar de usar drogas se torna uma consequência dos novos padrões de comportamento que eu tenho que adquirir, dos quais não cabem o uso de droga. Por isso que, ao longo de 15 anos, eu venho batendo na tecla de comportamentos. Eu acredito que querer resolver o problema de dependência química olhando simplesmente para o indivíduo que está usando e dizendo para ele que ele não deve usar, é a mesma coisa querer resolver o problema do HIV impedindo as pessoas de fazer sexo. Não vai resolver. Você não trata o HIV pedindo para o indivíduo não mais fazer sexo. Ele parar de fazer sexo não vai resolver o problema dele porque ele já tem o HIV, a doença já está nele. A dependência química é exatamente a mesma coisa. Então, parar de usar não é a grande questão. A grande questão é encontrar uma maneira de viver do qual usar não faça mais sentido. Assim como com a codependência, também acontece da mesma maneira. A maior parte do tempo a gente passa preocupado, tentando entender o que é o adicto ou o que é o dependente químico e como é que a gente vai ajudar. E esquece de olhar para o nosso problema. Nós, como codependentes, temos um grande problema que é os nossos padrões de comportamento que têm interferido na nossa vida e que têm interferido na vida desse adicto. De alguma maneira, nós chegamos ao fundo do poço exatamente igual o adicto chegou no fundo do poço. Então nós precisamos encontrar uma maneira que o meu sucesso seja a consequência da mudança que eu aplico na minha vida. E não a mudança que eu vou aplicar seja a consequência do meu sucesso. Compreende a diferença? Então olhar para o problema certo faz toda a diferença na hora de resolver um problema. Assim como os grandes problemas, como a causa da enchente, assim como os problemas que só se referem a mim. Espero que eu possa ter ajudado. Muito obrigado, beijo no coração.